Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu sou aqui de Bragança Paulista, eu trabalho com os jovens aqui da nossa igreja, lidero os jovens junto com o Ricardo e o Flaviano, e nós temos um projeto, eu queria apresentar antes de ministrar, chamado Jesus Cop. Nós estávamos, eu e minha esposa, orando em relação à situação dos jovens hoje, e essa mornidão dos jovens, e Deus colocou no nosso coração esse projeto, Jesus Cop, que tem abençoado muita gente, não só jovens, mas os adultos também, né? E o que é a ideia do projeto? A ideia do projeto é incentivar as pessoas a serem cópias de Jesus sobre a terra. Então a gente usou um nome em inglês para a moçada gostar mais assim, mas a essência do projeto é esse. Nós fomos criados por Deus para sermos cópias do Filho dele sobre a terra. Em Romanos, a palavra de Deus diz que o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos, mas que esses filhos sejam parecidos com o seu primogênito, Jesus. E é interessante que essa primeira parte do sonho de Deus está sendo concretizada, porque a família de Deus tem crescido. Nós temos visto templos e templos cheios de pessoas que agora se consideram filhos de Deus. Pra você ter uma noção, esses dias, há um tempo atrás, eu dava aula de inglês. E aí um rapaz chegou para mim, um mais velho que eu, um senhor, chegou para mim e falou, olha, Douglas, você é evangélico? Eu falei, sou evangélico. Aí ele falou assim, olha, interessante, esses dias eu estava lendo uma revista, um artigo, que falava que os evangélicos é o povo que mais cresce financeiramente. Eu falei, poxa, que interessante. Aí ele falou assim para mim, e aí eu virei evangélico. Os caras estão sendo evangelizados por artigo de revista no nosso país. O cara está lendo a Veja, já levanta a mão ali, já se entrega. A família de Deus está crescendo. Mas a pergunta é, quantos destes novos filhos se parecem com Jesus? Talvez a pergunta de Deus para nós aqui hoje, pastores, líderes, é, quantos dos teus membros se parecem com Jesus? Será que aos olhos de Deus, a sua igreja é grande? Porque eu entendo que Deus vê uma igreja grande não em relação a quantas pessoas você consegue colocar dentro de 4 paredes, mas quantas pessoas você consegue conduzir até o céu. Então, dentro dessa ótica, talvez Deus olha para algumas igrejas grandes e vê uma igreja minúscula. E Deus olha para igrejas pequenas e vê igrejas gigantescas. Quantas pessoas da sua igreja se parecem com Jesus? Mas só dá para produzir cópias de Jesus se nós formos primeiro cópias de Jesus. Não tem como eu produzir uma cópia do que eu não sou. E bem-aventurado é aquele que tem um pastor que pode dizer, me imitem, porque eu imito a Cristo. E aí a gente começou com esse projeto, e aí a gente gravou, a gente faz um trabalho online, né? JesusCop.com, tem o Twitter, tem o Facebook, você pode acessar, ver todo o material lá, e a gente gravou alguns DVDs, né? Algumas mensagens, Santidade e Poder para os jovens. Tem essa dos pais também, que eu ministrei no encontro de casais do ano passado, 3 coisas que seu filho gostaria de te dizer, uma mensagem muito interessante para você adquirir, e tem todos os souvenirs, né? As pulseiras do Jesus Cop para você levar para os seus filhos, para você, um colarzinho feminino, e tem também a Bíblia, com essa capa, ela é na linguagem de hoje, tá bom? Para os jovens principalmente, é muito legal. Vamos lá? Nós temos também camiseta com o logo bem grande, ou tem Nós Somos a Luz do Mundo, que foi o tema do nosso retiro, né? Você pode adquirir ali, eu tenho pouca, mas tem disponível ali alguns tamanhos para você levar lá e divulgar esse projeto. Amém? Vamos lá.
modelo discipulado apostólico, e hoje nós vamos falar então sobre o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus. Essa mensagem, ela foi elaborada, essa reflexão bíblica foi elaborada por esse pastor Ed Liu, que é um pastor da Indonésia, e que é uma grande autoridade, pois a igreja dele, na época que nós ouvimos, que faz 2 anos, já tinha 40 mil membros. Na Indonésia, que é um dos países com o maior número de muçulmanos no mundo. Então, é uma grande autoridade, e essa mensagem é a base do crescimento da igreja dele. Então, todo o crédito de tudo que eu vou falar aqui é do pastor Ed Liu, então você procure por mais ministrações dele, procure pelos livros que ele lançou aqui no Brasil em português, que são maravilhosos. E o texto base é 1 João, capítulo 2, verso 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é necessário que nós saibamos qual é a vontade de Deus, para que o nosso ministério, para que a nossa igreja, a célula, não seja algo temporal, algo da moda, mas que ela permaneça para sempre. Agora, como igreja, como noiva de Cristo e para a eternidade, morando no céu. Agora, qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? Propósito eterno de Deus. Talvez nós pudéssemos pensar que o propósito eterno de Deus é evangelismo. Será que o propósito eterno de Deus é evangelismo? Não. Por quê? Porque evangelismo é algo que não existia antes da queda e não vai existir depois da volta de Cristo. Evangelismo é algo para agora, para o mundo atual. Então não é o propósito eterno de Deus. Será que o propósito eterno de Deus é missão? É ir para outros países, ir para regiões complicadas do nosso próprio país e fazer um trabalho lá? Não. Isso está incluído no propósito de Deus, mas não é o propósito eterno de Deus. Pois antes da queda não havia missão, e lá no céu não haverá missão. Será que o propósito eterno de Deus é obras sociais? Também não. Porque depois que Jesus voltar e tornar tudo isso perfeito, não vai mais ser necessário ter obras sociais. Então esse não é o propósito eterno de Deus. Será que é estudo bíblico? Também não. Porque antes não havia e depois não haverá mais. Qual é o propósito eterno de Deus? É importante frisar que tudo isso está dentro do propósito eterno de Deus, mas não é em si o propósito principal de Deus. Anote aí, o propósito eterno de Deus é construir uma casa, um lugar de habitação para Ele. Do início ao fim da Bíblia, o propósito eterno de Deus é construir uma casa, um lugar de habitação para Ele. E eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente, percorrendo um pouco da palavra de Deus, como Ele revela esse propósito a nós. Em Gênesis capítulo 1, Deus faz o mundo, faz o universo ali, naqueles dias, e Ele então planta um jardim, o jardim do Éden, e coloca para morar ali Adão e depois Eva juntamente com ele. E ali era um lugar aonde Deus descia para poder habitar com a raça humana. Então, desde o início, desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus já começa a revelar a nós qual era a ideia dele ao criar tudo isso. A ideia dele era: eu quero ter uma casa para habitar junto com vocês. E ele constrói, então, o Jardim do Éden com referência à Nova Jerusalém.
Lá no Jardim do Éden tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. E se você ler lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém também tem essa árvore. Então, Jardim do Éden é essa figura do que será a Nova Jerusalém, que é onde realmente Deus irá habitar conosco. Se nós prosseguirmos para Abraão, você vai ver ali em Hebreus capítulo 11, o porquê que Abraão teve fé, o porquê que Abraão fez tudo o que fez. É porque Abraão teve a oportunidade de ver a cidade que não foi edificada por mãos humanas. Abraão teve a oportunidade de ver como será a Nova Jerusalém. E é por isso que Abraão teve a vida que teve, fez tudo que fez, renunciou tudo que renunciou, porque ele teve a oportunidade de dar uma olhada no lugar onde Deus e o homem irão habitar. Se nós prosseguirmos para Jacó, ali em Gênesis 28 tem um momento muito interessante em que Jacó para em certo lugar e dorme com a cabeça em uma pedra e ele sonha com uma escada, vendo anjos descendo e subindo, e ao acordar ele coloca o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus, a casa de Deus, lugar onde Deus quer habitar. E aí mais para frente em Êxodo, Deus chama um homem chamado Moisés, para libertar o povo dele que estava cativo no Egito. E ele leva o povo dele para o deserto, para quê? Para construir um tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do povo. Ele queria fazer aquele templo móvel, onde quando o tabernáculo se levantava e andava, o povo andava atrás. E quando o tabernáculo parava e fazia acampamento, o povo fazia acampamento ao redor da presença de Deus. Se nós prosseguirmos para Davi, Davi foi o homem que teve o maior desejo aqui na Bíblia de construir um lugar de habitação para Deus. Ele tinha esse sonho, ele queria de todo jeito construir uma casa para Deus. E ele então começa buscando a arca da aliança que estava lá em Baalá de Judá, na casa de Abinadab. E aí ele vai e busca a arca da aliança, e é verdade que nessa primeira tentativa ele faz de uma forma errada, ele coloca a arca em cima de uma carroça e traz, e aí aquela carroça tropeça, a arca vai cair, Uzá põe a mão e morre. Ele fica muito chateado, mas aí ele entende que havia feito da forma errada, e ele vai com sacerdotes até lá, que é onde a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes, e ele vai buscar. E a Bíblia diz que a cada 6 passos eles paravam e sacrificavam, e Davi dançava de alegria na presença do Senhor, porque a presença de Deus estava voltando para a cidade de Davi, para Jerusalém. Davi tinha esse anseio por construir um lugar de habitação para Deus. E é interessante, se nós olharmos em 1 Crônicas 25, Davi ele faz algo muito profético. Ele separa 24 grupos de sacerdotes, grupos de 12 sacerdotes, para revezarem 24 horas por dia ao redor da presença de Deus. Então ele separa 24 grupos de 12 sacerdotes cada grupo para estarem ao redor da presença de Deus, adorando e ministrando um na vida do outro, durante 24 horas por dia. E isso aconteceu por anos e anos ininterruptos. E você vai ver mais para frente que isso é algo profético em relação às células. 12 sacerdotes ao redor da presença de Deus. E este era o tabernáculo de Davi. E ele colocou a arca então em sua cidade, montou essa estrutura de sacerdotes adorando 24 horas e ministrando, mas Deus não permitiu que ele construísse uma casa para ele. Deus falou: olha, suas mãos estão muito sujas de sangue. Quem vai construir essa casa será o seu filho, Salomão. E Salomão então constrói o templo, o glorioso templo de Salomão. E depois,
Israel, Jerusalém é invadido e tudo é destruído, o templo é destruído. E qual é a ênfase dos profetas maiores e menores, o final do Antigo Testamento? Vamos reconstruir uma casa para Deus. Então você percebe que aqui no Antigo Testamento, do começo ao fim, o principal tema é construir um lugar de habitação para Deus. E finalmente, em João capítulo 1, verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. E aí, se você for para as cartas, você vai ver qual é a temática de Paulo. Paulo nos dá então um manual de como construir um lugar de habitação para Deus. Paulo e João e Tiago, Judas, eles dão então esse manual de como construir esse lugar de habitação para Deus. E nos dá todas as ordens, todas as referências. E veja que interessante, Paulo, ali em Atos, no capítulo 15, verso 16, ele diz assim, olha, depois disso, Deus falando, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Perceba que Deus está dizendo aqui que ele tem um desejo de reedificar o tabernáculo de Davi. Perceba que não é o tabernáculo de Moisés e também não é o templo de Salomão. Deus coloca o desejo dele em reconstruir o tabernáculo de Davi. E qual era o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi era 12 sacerdotes ao redor da presença de Deus. 12 sacerdotes ao redor da presença de Deus. E por que 12? E aqui o pastor Ed Liu fala nessa profecia, nessa revelação que Davi teve em relação às células, aos pequenos grupos. Por que 12? Porque a partir do momento que a gente passa de 12, 13, as pessoas não são mais sacerdotes no nosso pequeno grupo. Eles começam a ser espectadores. Como o grupo vai crescendo, algumas pessoas começam a não ministrar, não participar. E elas ficam ali, então, como espectadoras, apenas assistindo. E se nós deixarmos o pequeno grupo crescer muito, ele se transforma, então, em um culto. É muito interessante, porque quando você tem 7, 8, 9, 10 na célula, as pessoas falam muito e compartilham muito. E a partir do momento que começa a crescer, as pessoas começam a parar de falar. Por quê? Porque aí já tem espectadores, já não é mais uma conversa, é uma pregação. Então Davi não queria isso, Davi não queria espectadores, ele queria 12 pessoas ativas no processo, ministrando um na vida do outro e adorando ao redor da presença de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Quando a célula começa a expandir, é necessário multiplicar. É necessário multiplicar. Porque nós vemos, por exemplo, um exemplo interessante, ali em Atos capítulo 20, Paulo está em Troade, e ele para em um lugar para ministrar. E a Bíblia diz que ele ministra por muitas horas. Mas, se você olhar no original, a palavra ali ministrar não era exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, um monólogo, onde um fala e todos ouvem. Era um diálogo. Eles estavam conversando, então provavelmente havia perguntas, e Paulo ia respondendo as perguntas e conversando com eles. Porém, tinha um jovem que estava fora dessa conversa. Tinha um jovem que não estava fazendo pergunta, tinha um jovem que não estava participando ativamente disso. O nome dele era Eutico. Eutico estava apenas ouvindo, e ouvir cansa. E ele estava ali sentado na janela, ouvindo, e pegou no sono, e caiu, e morreu. E é exatamente o que vai acontecer se nós insistirmos em células grandes. Pessoas vão se tornar espectadoras, não vão participar da conversa, vão dormir, e vão morrer. E vão sair, e vão abandonar. Porque ouvir cansa. Agora, uma conversa,
onde elas participam ativamente, elas compartilham o que Deus está falando com elas, é muito mais gostoso e é muito mais produtivo. Então é interessante essa figura do tabernáculo de Davi. E Deus revela o propósito eterno dele a Paulo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, para você poder marcar aí. Efésios capítulo 3, versículo 3. E é interessante que ele revela a Paulo, e não havia revelado aos pais da fé, aos pais da igreja. Ele revela a Paulo. E olha o que diz: isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então Paulo diz que Deus revelou a ele um mistério. E onde é que está escrito esse mistério? Como já lhes escrevi brevemente. Então Paulo está dizendo sobre o capítulo 1 e 2 de Efésios. Então o capítulo 1 e 2 de Efésios contém este mistério. E qual é este mistério, esse propósito eterno de Deus? Do versículo 1 ao 10 do capítulo 2, ele fala sobre salvação. Que a salvação é mediante a fé e pela graça. E no capítulo, do versículo 11 ao 22, ele fala então do propósito eterno de Deus. E, como nós dissemos, o propósito eterno de Deus é construir um lugar de habitação para ele. E para isso Paulo usa 3 figuras de linguagem para explicar melhor. A primeira figura que Paulo usa é uma família para o pai. Então ele diz que Deus deseja ter aqui na terra uma família para o pai. Filhos para Deus Pai. Ele usa uma segunda figura de linguagem. Ele diz que Deus deseja ter um corpo para o Filho. Deus deseja ter um corpo para o cabeça Jesus. E o terceiro exemplo que ele usa é que Deus deseja então construir um templo para o Espírito Santo. Então uma família para o Pai, um corpo para o Filho, um templo para o Espírito Santo. E vamos ver cada um desses exemplos. Como é que nós podemos ser e incentivar a nossa igreja a cumprir o propósito eterno de Deus? Usando essas figuras. Uma família para o pai. Por exemplo, uma relação que vai muito além da reunião da célula. Alguém aqui encontra a sua família 1 hora por semana? Ninguém. Nós convivemos com a nossa família. Então é importante nós ministrarmos aos líderes de célula, aos membros da célula isso. Ei, o sonho de Deus não é que a gente se reúna semanalmente. O sonho de Deus é que nós sejamos uma família para o Pai. Porque verdadeiramente somos irmãos. Não é só um jargão cristão. Nós somos irmãos, porque temos o mesmo Pai. Então, a relação tem que ir além daquela 1 hora da célula. Ela tem que ir para fora da célula. Nós temos que nos encontrar em outros horários. Nós temos que almoçar juntos. Nós temos que compartilhar tudo. Porque nós somos irmãos. Como é que é com a sua família? Um irmão se importa com o outro. Poxa, se o meu irmão, o Pedro ou a Letícia, estiver doente, estiver passando necessidade, com certeza eu vou tirar do meu para ajudá-lo. Com certeza eu vou fazer o que eu puder para ajudar a minha irmã. Se eu souber que a minha irmã está passando um problema financeiro e eu tenho um dinheiro sobrando, eu vou deixar a minha irmã passando um problema financeiro? De forma alguma. Se eu souber que a minha irmã foi diagnosticada com uma doença, eu vou chorar com ela. Eu vou orar por ela, eu vou jejuar, eu vou fazer o que for necessário para ver um milagre na vida dela. Por quê? Porque é minha irmã. Agora alguém compartilha na célula, olha, fui diagnosticada com câncer. E todo mundo ora por ela e nunca mais pergunta. E deixa para a semana que vem. Você sabe que alguém está desempregado e passando necessidade e você consegue ir para casa e não fazer nada a respeito? Que família é essa?
Será que estamos cumprindo o propósito eterno de Deus dentro da nossa igreja, dentro da nossa célula? Um conhece o outro no profundo. Eu conheço o meu irmão. Eu sei onde o meu irmão estuda, eu sei alguns sonhos do meu irmão, eu sei alguns medos dele, eu sei algumas mancadas que ele já deu. Eu conheço a minha irmã. Eu sei a data de aniversário dela, eu sei a data do casamento dela, eu sei onde ela mora, já fui na casa dela, já almocei lá, deixo a minha nenê às vezes lá para ela olhar para mim. Eu conheço a minha irmã, eu sei as frustrações dela, eu sei o passado dela, eu sei para onde ela quer ir, eu conheço ela. A relação precisa ir para um nível mais profundo de conhecimento um do outro, se quisermos cumprir o propósito eterno de Deus. E quando um some, todos vão atrás. Quando um irmão some, todos vão atrás. Olha, se um dia acontecesse a tragédia do meu irmão sumir, nós faríamos o que for necessário para achar nosso irmão. Esses dias eu vi algo que me impressionou. Até hoje, aquele lutador Vitor Belfort, que é um irmão na fé, continua com a esperança que ele vai encontrar a irmã dele. Enquanto eles não encontrarem um corpo dizendo que ela morreu, eles não vão parar de procurar, eles não vão desistir, porque ninguém desiste de irmão. Ninguém desiste de irmão. Ninguém desiste de irmã. Então, um membro da célula não aparece, isso tem que gerar algo dentro de nós. Gerar algo de falar, cadê ele? Era para ele estar aqui? Imagina que o meu irmão, por exemplo, não volte da escola. Aí eu posso pensar, não, acho que deve estar fazendo um trabalho lá na escola. E aí vai dando 1h da tarde, ele não aparece. 2h da tarde não aparece. 3 não aparece. Aí eu tento ligar, né? Aí eu não consegui ligar, eu vou na porta da escola. Eu entro falar com a diretora, eu converso com os amigos dele, eu vou ter que achar esse menino, porque é meu irmão. Não apareceu na célula, vai ter que ligar. Não atendeu o celular, vai na porta da casa, vai na porta do serviço, vai atrás. Porque é família. Família a gente não abandona de forma alguma. Uma família para o pai. Segunda figura que ele usa é um corpo para Cristo. Todos somos membros e não podemos nos separar. Então, é necessário enfatizar a importância de cada um dentro do corpo. Os dons que Deus distribuiu. E é interessante nessa mensagem que o meu pai divulgou aqui do Ariovaldo Ramos, ele diz algo que muda a nossa visão. Ele diz o seguinte, que cada pessoa revela alguma coisa de Deus. Ou seja, hoje no mundo nós temos 7 bilhões de pessoas que representam partes diferentes de Deus. E não é suficiente para demonstrar tudo que o nosso Deus é. Todas as pessoas têm algo diferente para revelar de Deus para nós. Tem alguém que revela a parte musical de Deus. Outros revelam a parte de intercessão de Deus. Outros revelam a parte artística de Deus. As cores de Deus. A voz. Cada um revela uma parte de Deus. E quando nós entendemos isso e começamos a olhar para a nossa célula, para a nossa igreja, como cada um nessa importância, e começamos a dar importância a todos, nós mudamos a nossa forma de tratar cada um. Então é necessário entender a importância de cada parte do corpo e também estarmos juntos, estarmos conectados. Uma mão desconectada do corpo não serve para nada. É por isso que essa ideia que algumas pessoas hoje têm de viver igreja, de viver o cristianismo em casa, não cabe aos ensinamentos que a Bíblia traz. Algumas pessoas hoje estão achando que podem sobreviver de pregação na internet. Não tem como. Porque Deus nos chamou para ser um corpo. Deus nos chamou para ser uma comunidade. Quando Deus disse que farei o homem à imagem e semelhança, Ele está dizendo que assim como Ele é uma comunidade, Ele vai fazer o homem para viver em comunidade. É por isso que Ariovaldo Ramos diz que o homem não vive, o homem convive. Nós nascemos para conviver. E nós só conseguimos representar Jesus em comunidade. É por isso que Jesus diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali
eu estarei. E eu sempre imaginei ali, 2 ou 3, Jesus aparece ali, né? Não, talvez seja 2 ou 3, nós mostramos Jesus. Nós juntos somos um corpo, nós juntos mostramos Jesus. Temos que estar juntos. Segundo, somos apenas o corpo, não somos a cabeça. Gente, isso aqui é muito importante. E talvez é onde nós temos errado com frequência. Nós fomos chamados para sermos corpo de Cristo. E como corpo, nós não executamos nada sem que a cabeça mande. Nós não fazemos nada, nós não andamos, nós não pegamos, nós não falamos, nós não olhamos em direção alguma sem que a nossa cabeça mande. Em tudo que vamos fazer como igreja, nós precisamos consultar a Deus. Em tudo que nós vamos fazer como célula, nós precisamos consultar Jesus e perguntar: ei, cabeça, em que direção nós vamos? Sabe, eu trabalho com design gráfico. Eu faço capa de livro, capa de DVD, eu fiz esse banner aqui. E eu trabalho com criatividade. Só que existem dias que eu não estou criativo. Existem dias que eu não tenho nenhuma ideia. Então eu aprendi a fazer o que funciona. Eu sei que o amarelo em cima do verde, junto com o branco, funciona. Então mesmo num dia que eu não estou inspirado, eu vou lá e monto uma arte. E consigo fazer passar. Eu vou lá e eu sei que uma capa com uma foto bonita ali, e uns dizeres grandes, funciona. Então mesmo no dia que eu não estou inspirado, eu consigo fazer algo que funciona. Porque eu aprendi. Só que nós não podemos transferir isso para a igreja. Porque nós sabemos algumas coisas que funcionam. Deus não falou nada, mas a gente sabe algumas coisas que funcionam. Começar com uma música mais agitada para chamar o povo, depois uma mais lenta e terminar com uma adoração profunda, só com o teclado ali. E aí o pregador já entra na sequência. Isso funciona. Mas será que Deus mandou fazer assim? Eu sei que uma ilustração, eu já puxo a atenção das pessoas, e aí elas já ficam atentas, e depois da ilustração eu faço uma aplicação e venho com o texto bíblico, isso funciona. Mas será que Deus mandou fazer assim? É igual um pastor que preparou um sermão lindo, preparou cada parte, a introdução e tal, e foi para a igreja. E chegou lá, na porta da igreja, bateu um vento e levou o sermão dele embora. Levou as folhas, ele tentou correr, pegar, não conseguiu, e o sermão foi embora. Aí ele entrou na igreja agora, e sentou lá, e começou o louvor, e tal, e foi a palavra de oferta, e aí chegou a vez da pregação. Aí ele subiu e falou: gente, preparei uma mensagem linda, mas cheguei na porta da igreja, o vento levou, vamos ter que contar com o Espírito Santo hoje aqui. A gente sabe fazer algumas coisas que funcionam. Nós nos tornamos profissionais em fazer igreja. Mas será que é o que Deus está mandando nós fazermos? Quanto tempo a gente passa consultando a cabeça e perguntando: Deus, o que é para fazer domingo? Deus, essa reunião que eu quero adicionar, é para adicionar? Deus, eu tenho que construir mesmo um templo maior? Deus, eu estou querendo mudar algumas coisas na igreja, é para mudar? Sabe por que muitas vezes nós não consultamos a Deus? Porque nós sabemos que muitas vezes Deus não vai falar o que a gente quer ouvir. Porque vai chegar um dia que Deus vai falar: olha, não constrói um templo novo, pega esse dinheiro da poupança da igreja e dá para os necessitados da sua cidade. Porque vai ter dia que Deus vai falar assim: ó, não ordena ele a pastor, mas ele é meu amigo. Então é mais fácil às vezes fazer o que parece certo, porque e se Deus não falar o que eu quero ouvir? E se Deus não falar o que eu quero ouvir? É como quando Deus chega para Abraão. E Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar. E quem você abençoar vai ser abençoado. Sai da tua tenda e vamos lá. E Abraão
ouvindo a Deus, ouvindo a cabeça, como um corpo obediente, vai. E começa essa peregrinação. E aí um dia Deus vem novamente e fala: Abraão, chegou o grande dia, você vai ter um filho, Isaque, filho da promessa, e eu vou começar essa grande nação. E Abraão fica contente porque ele ouviu o que ele queria ouvir de Deus. E aí, ele tem um filho com a sua esposa. Isaque nasce, Isaque cresce, e vem uma nova revelação, vem uma nova ordem da cabeça. Abraão, pega o seu filho e mata. Abraão pega o seu filho e sacrifica. E Abraão pega o filho dele, agora como um corpo obediente, pega o filho dele, pega um servo e vai. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que Deus sabia mais que ele. Abraão deve ter pensado: olha, eu acho que Deus sabe alguma coisa que eu não sei. Eu acho que essa mente que criou o universo e me criou sabe alguma coisa que eu não sei. Eu acho que dá para confiar nessa mente quando ela fala comigo, mesmo que pareça ilógico para mim. E Abraão pega o filho dele e vai. E Abraão não sabia o que ia acontecer. Talvez Abraão pensou: não, quando eu pegar a faca, colocar na barriga dele, ele vai se transformar em 2 Isaque. Ali começa a multiplicação. Não sei, Deus vai fazer alguma coisa. Foi Ele que prometeu. A palavra dele não volta vazia. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, nunca vai mudar. Ele é fiel. Ele não mente. Foi Ele que falou que vai fazer uma grande nação. Se Ele está mandando matar, eu vou matar. Cabeça e corpo. E Abraão vai. Abraão vai, deixa o servo ali, porque ele não entendeu o que ia acontecer. Sobe até lá, naquele monte, coloca o filho ali, levanta a faca e de repente chega a nova revelação do céu. Abraão, não mate. Não mate. Eu preparei um cordeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente fazendo igreja, operando a igreja na revelação antiga. E Deus está te dando uma revelação nova. E se você não der ouvidos, você vai matar a promessa de Deus. Se você continuar fazendo igreja na revelação antiga, você vai matar a promessa de Deus. É por isso que Deus não estava interessado em Isaque, Deus estava interessado nos ouvidos de Abraão. Eu preciso de alguém que me ouve. Eu preciso. Deus não está atrás de pessoas capacitadas, inteligentíssimas e com PhD, não. Deus está atrás de pessoas que têm a coragem de ouvir o que Ele tem para dizer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somos apenas um corpo, não somos uma cabeça. O pastor das nossas igrejas chama-se Jesus Cristo. Nós somos copastores. E o Ariovaldo também disse que se você é auxiliar de pastor, você é um co-pastor. Brincadeira, gente. E é importante também frisar que num corpo todos ouvem a cabeça. Todos ouvem a cabeça. Eu consigo, da minha cabeça, dar ordem para o dedinho do meu pé. É verdade que partes do corpo ouvem melhor do que outras partes. Então eu não consigo escrever com o meu pé, porque a minha capacidade de falar com o meu pé não é tão grande quanto a capacidade de falar com a minha mão. Então vai ter pessoas dentro da igreja que vão ouvir ainda de forma meio que não tão fina. Não ouvem tanto, mas todos ouvem a cabeça. E aí que se quebra esse clericalismo na visão do MDA. Não é mais o pastor ouvindo a cabeça e passando para nós. É agora todos ouvem a cabeça. Essa é a grande ênfase do protestantismo. Foi quando Martinho Lutero falou: ei, chega, todo mundo tem que ler a Bíblia e entender a revelação de Deus.
Não é mais a liderança lê e fala, porque a liderança pode falhar. Agora, quando todos ouvem a cabeça, o resto do corpo pode dar orientação até para a liderança. Ei, será que a gente não está dando uma desviada? Porque o que eu tenho ouvido de Deus não é isso. Todos ouvem a cabeça. E aí é assim que nós temos que incentivar o nosso grupo. A célula. Todos ouvem. Então, cada um tem uma revelação. Então, quando chega na célula, nós abrimos a palavra e cada um lê o texto, o mesmo texto, cada um tem uma revelação. Por isso que é necessário que todos falem. E aí o líder já não é mais um pastor, um líder ali dentro da célula, ele é um facilitador, fazendo que as pessoas falem. Por favor, coloque a sua revelação para fora, porque se você não colocar, nós perdemos uma parte da revelação. Porque se um membro ali não falar, nós perdemos uma parte da revelação naquele dia. Então o líder tem que trabalhar como esse facilitador que consegue arrancar a revelação de cada um ali. Um corpo para Cristo. E por último, a última figura é um templo para o Espírito Santo. Como é que se constrói um templo? Como é que a gente faz um templo? Vamos lá. Primeiro, é necessário achar as pedras. E aí tem o trabalho de evangelismo. Então, como eu disse no início, o evangelismo não é o propósito eterno de Deus, mas está dentro. Para cumprir o propósito eterno de Deus, tem que haver evangelismo. É achar as pedras. Então, nós vamos sair agora em Bragança e encontrar o máximo de pedras que nós conseguimos e trazer para cá. Mas não é o suficiente apenas achar as pedras. Nós temos que talhar as pedras. E aí que entra o ministério do MDA, o ensino da palavra. Então, o discipulado 1 a 1 é esse trabalho de pegar aquela pedra toda deformada e transformar ela numa pedra que dê para usar na construção do templo do Espírito Santo. Então, você começa a talhar e tem umas pedras mais pontiagudas, que até te machucam no início, mas você vai talhando e talhando e deixando ela parecida com a pedra angular. Não parecida com você, parecida com Jesus. E você vai talhando ela, deixando ela bem bonitinha. Com o ensino da palavra, com as nossas escolas dominicais, com o discipulado 1 a 1, na célula, tudo isso vai talhando a pessoa. Mas é importante também aqui, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, ó, só pode dar martelada em pedra quem está recebendo martelada. Só discipula quem está sendo discipulado. Porque só sabe o peso de uma martelada quem está levando. Então não vai querer dar martelada nos outros sem estar recebendo que você vai quebrar os outros. Porque ao mesmo tempo que somos construtores desse templo, somos uma pedra que faz parte desse templo. Terceiro, nós temos que encaixar as pedras. E aí precisamos de pessoas visionárias dentro da igreja que conseguem olhar para uma pessoa e entender aonde que ela se encaixa melhor. É aquilo que nós dizemos, às vezes você tem um diácono e você coloca ele para presbítero e você perde o seu diácono, porque ele era uma pedra diácono. E você quer então, para agradá-lo, por causa do muito tempo na igreja, transformar ele em outra coisa, mas ele não encaixa lá. Então nós temos que entender, esse aqui é louvor, esse aqui é palavra, esse aqui é um anfitrião de mão cheia, esse aqui é contribuição, esse aqui é misericórdia, esse é ação social. E você vai encaixando todas as pessoas então nos seus lugares, para compor esse templo. E aí vem um ministério muito importante, que é o ministério apostólico, a planta do prédio. A liderança que fica constantemente olhando na planta e dizendo, não, ali está torto. Aqui, ó, está falando que está torto ali, ó. Então, põe o esquadro ali, põe ali, vamos olhar, põe o pluma ali. Não, está torto, vamos quebrar aquilo ali, vamos refazer. E constantemente está revendo, para que não se construa algo que vai cair, mas se construa algo de acordo com a planta. É o ministério apostólico. E por último, um controle de qualidade, que é o ministério profético. E veja só, quando você constrói um templo, quando você acha as pedras, você talha, você encaixa elas, e ela se transforma num templo, tudo muda. Porque, o que tem acontecido? Às vezes a gente faz um evento, a gente faz um trabalho e vai e acaba pegando pedras de outra igreja e trazendo para cá.
Então eu tenho alguns líderes que vão lá, meio que sorrateiro, na construção do outro, pega uma pedra, sai correndo para a igreja. E leva para ele a pedra. Agora a pergunta é, como que ele conseguiu tirar aquela pedra de lá? É porque lá não era um templo, era um amontoado de pedras. Porque se for um templo, não tem como tirar. Meu irmão, seus membros, se tiverem encaixados, pode deixar eles irem em campanha do fulano ali uma vez, no show do outro ali, não vai sair. Não tem como sair. Porque está encaixado. Está inserido. Então, se você está tendo membros roubados, você precisa rever a construção aí. E aqui eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte. Esse é o templo que Deus sonha. Não é essas 4 paredes. Às vezes a gente se preocupa muito e sonha muito com um templo mais bonito. Isso é importante. Mas deixa eu dizer uma coisa. Grandes construções, o pessoal já está indo no shopping toda semana. Cadeiras confortáveis é importante, mas deixa eu dizer uma coisa. No cinema é muito confortável. Som bom é legal, é importante. Eu não estou dizendo que não se deve comprar som para a igreja, mas eu estou dizendo o seguinte, na discoteca eles têm um som pesado. Mas sabe o que eles não encontram lá fora? Amor. E se nós começássemos a investir e sonhar que os nossos membros, que os nossos liderados passem a amar. Porque eu estava na célula na semana passada e eu, no meio da célula, perguntei assim para uma menina que está indo lá. Uma menina nova, acabou de se converter, e ela está indo lá e eu perguntei para ela assim, por que você está vindo na célula? E eu estava esperando uma resposta, porque o estudo é muito legal, o estudo bíblico aqui é muito bom, e eu estou aprendendo muito, estou crescendo, né? Estava esperando, não sei, talvez o lanche que a gente faz depois, né? A gente sempre leva comida, é muito legal e tal. E ela disse assim, olha, é que o dia que eu entrei aqui pela primeira vez, eu me senti amada por vocês. Eu me senti tão amada e foi tão estranho para mim, porque vocês não me conhecem. E foi a primeira vez que eu vim aqui. E aí ela falou assim, tem essa menina aqui, a Laura, que durante toda a célula ficava olhando para minha cara e rindo. Eu achei até meio estranho. Aí chegou no final, a Laura veio pro meu lado e falou assim, posso te dar um abraço? E ela me abraçou e eu senti que ela me ama. Mas ela não me conhece. Eu cheguei em casa e falei, mãe, algo muito estranho, eu senti que eles me amam lá e eu senti um amor naquele lugar. E hoje, ela e a mãe dela estão vindo todas as semanas na igreja, participando da célula. Gente, em cadeiras duras, em uma casa, simples. Porque o que as pessoas querem não é cadeira confortável, não é som caro, não é mega construções, elas querem amor, amor, amor. Esse é o templo que Jesus quer, esse é o templo que Deus quer, um templo do amor. Sabe por quê? Porque no dia que ela falou assim, eu estou vindo aqui por causa do amor, eu ouvi ela dizendo, eu estou vindo aqui por causa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E a igreja que diz que adora a Deus, o que as pessoas precisam enxergar quando entram lá? O som? O banner? As cadeiras? A organização? Não. Uma igreja que diz que adora a Deus, e esse Deus se define como amor, quando elas entrarem no ambiente, a primeira coisa que elas precisam sentir é amor. É amor. É amor fluindo de nós, é amor. E eu acho que essa é a grande sacada do MDA, porque esses caras amam. Se você teve a oportunidade de ir em Santarém, de ir em Fortaleza, em Barueri, você fica assim, como é que eles conseguem amar tanto assim? A estrutura toda é montada para dar certo, mas a grande sacada é voltar à base. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Coloca de pé, vamos orar.
Que Deus nos dê graça para voltar e praticar tudo isso que nós temos ouvido. Que Deus nos dê graça para não deixar essa semente morrer dentro de nós por causa do trabalho que teremos, por causa da resistência que teremos. Que Deus nos dê graça. E que nós possamos realmente cumprir o propósito eterno de Deus para que o que nós estamos construindo permaneça para sempre. Para sempre. Que Deus possa então se alegrar com o nosso trabalho. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Edilil, Senhor, que teve essa revelação vinda de Ti, Senhor, da Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir e está nos dando a oportunidade de passar isso, Pai. E nós queremos aqui honrar e pedir, abençoa-o grandemente no trabalho que ele faz lá no país dele e no trabalho que ele faz em todo o mundo, Pai. Honra ele, Pai, de todas as formas possíveis, aqui na terra e aí na glória, Senhor Jesus. Pai, nós queremos pedir, Senhor, que essas verdades penetrem o nosso coração, Pai. Eu falei aqui, Senhor, mas eu sei que é só o Seu Espírito Santo que pode convencê-los, Pai, de que eles precisam cumprir o propósito eterno de Deus. Nós precisamos voltar à base da Tua palavra e repensar as nossas igrejas, Pai, como nós temos feito, aonde nós temos investido, aonde nós temos colocado nossa ansiedade, o nosso coração, Pai. Pai, se em algum momento nos desviamos desse propósito, Pai, que nessa manhã o Senhor possa realinhar o nosso coração, Pai, a essa verdade e que nós possamos verdadeiramente, junto com as nossas igrejas, Pai, sermos uma família para o Pai, um corpo para o Filho, que é o cabeça, e um templo para o Espírito Santo, Pai, para que todos saibam, Pai, que o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti e que não há acesso a Deus a não ser por Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a verdade e que é a vida, Pai. Oh, Senhor, faça com que nós sejamos um, para que o mundo saiba disso, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.